A aposentadoria, sem dúvida, uma das maiores preocupações financeiras para muita gente, né? Mas e se o sistema que a gente conta para garantir nosso futuro não for tão seguro assim? É exatamente sobre isso que vamos falar. Vamos mergulhar num argumento bem polêmico que bota em xeque a estabilidade do nosso sistema de aposentadoria, o INSS. Pois é, o ponto de partida de toda essa discussão vem dessa frase aí. É uma afirmação bem pesada, né, vinda de uma figura política conhecida. Basicamente, a ideia que está sendo colocada na mesa é que o nosso sistema de previdência, bom, ele não seria uma rede de segurança. Pelo contrário, seria algo instável na sua própria essência. Ok, mas pirâmide financeira é uma acusação séria. Então vamos com calma e vamos entender o que está por trás dessa analogia. A ideia aqui, segundo as fontes, não é falar de um crime, de algo ilegal. A comparação é sobre a estrutura. Pensa bem, um esquema de pirâmide precisa de gente nova entrando o tempo todo para pagar quem está no topo, certo? A alegação é que o nosso sistema de aposentadoria funciona de um jeito parecido. E o coração desse argumento está na forma como o INSS funciona, que é o chamado sistema de repartição. O que isso quer dizer na prática? Simples. O dinheiro que um trabalhador contribui hoje não vai para uma poupança com o nome dele, esperando ele se aposentar. Não. Esse dinheiro é usado na hora, no mesmo mês para pagar quem já está aposentado. E aqui está o pulo do gato, segundo essa visão. Esse modelo ou essa engrenagem só funciona bem se tiver muito mais gente trabalhando e contribuindo do que gente aposentada recebendo. A base da pirâmide, digamos assim, precisa ser bem larga. E aí vem a pergunta de $1 milhão. O que acontece quando essa base começa a encolher? Para entender melhor essa crítica, é fundamental olhar para a comparação que as fontes fazem entre o nosso modelo público e o modelo privado. É aqui que o debate fica ainda mais interessante. Olha só que diferença crucial. De um lado, no sistema de repartição do INSS, a aposentadoria no futuro, ela depende de quem vai estar trabalhando lá na frente para pagar a conta. Depende também das decisões dos políticos daquela época. Do outro lado, na capitalização, que é o modelo privado, o dinheiro é investido e o futuro vai depender do rendimento desses investimentos. Então são dois mundos bem diferentes. Um depende de um pacto social, de demografia, o outro do mercado financeiro. E por que essa discussão está pegando fogo agora? Segundo o material que a gente analisou, é porque estamos no meio do que eles chamam de tempestade perfeita. A gente tem uma mudança demográfica brutal acontecendo e, ao mesmo tempo, um rombo nas contas que só aumenta. A tese central é a seguinte: o Brasil está envelhecendo, e rápido, mais rápido do que a nossa economia cresce. E isso é um problema puramente matemático. É como uma bomba relógio, sabe? Programada para explodir no colo do sistema de previdência. E quando a gente olha para os números, a coisa fica mais clara. Os dados das fontes mostram um déficit que pode chegar a, pasmem, 3,3 trilhões de reais em 2060. É quase 10 vezes o déficit de 2022. Mas o mais impressionante talvez seja a proporção de trabalhadores para cada aposentado. Em 1980 eram 9 pessoas trabalhando para bancar um aposentado. A projeção para 2060 é de 1,6, menos de 2 pessoas. Imagina a pressão que isso coloca no sistema. Esse gráfico aqui é quase um resumo visual da história toda. A gente vê claramente a queda. Lembra daquela base da pirâmide que a gente falou? Então, ela está encolhendo a olhos vistos. Cada vez menos gente para sustentar quem está no topo. É a matemática pura e simples. E ela está mostrando que a conta pode não fechar. Bom, com um cenário desses, é natural que surjam vozes bem altas defendendo uma mudança radical. E as fontes citam várias delas. E não é um grupo pequeno ou isolado. A gente está falando de influenciadores de finanças com milhões de seguidores, como o Primo Rico e o Bruno Perini, economistas como Charles Wicks e até mesmo um ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes. É um coro de vozes bem diferentes, mas que apontam para a mesma direção. O sistema atual precisa ser repensado. A mensagem principal que eles trazem é uma provocação. A ideia é: será que a segurança financeira deve depender da benevolência de políticos? Ou seja, de decisões de governos futuros? A proposta deles é inverter essa lógica. A verdadeira segurança viria da disciplina individual, do esforço próprio. E tem mais um ponto super importante aqui: inflação. Quem não se preocupa com isso? A defesa dos investimentos privados é que eles seriam uma única proteção real contra a perda do poder de compra. A inflação, como a gente sabe, come o valor do dinheiro. Uma aposentadoria que parece boa hoje pode não comprar quase nada daqui a 20 ou 30 anos. A ideia é que ativos de verdade protegem contra isso. Ok, a crítica é forte, os números são preocupantes. Mas e aí? Qual é a solução que esse grupo propõe? O que eles colocam na mesa como alternativa?
A alternativa é, antes de tudo, uma mudança de chave na cabeça. É parar de enxergar a aposentadoria como uma obrigação do Estado e passar a vê-la como um projeto pessoal, uma responsabilidade de cada um. E esse caminho proposto tem passos bem definidos. Primeiro, abandonar a ideia de dependência do Estado. Depois, poupar. Poupar muito, gastar menos do que se ganha. E o mais importante, investir esse dinheiro em ativos de verdade. O objetivo final não é só ter uma aposentadoria tranquila, mas construir um patrimônio que possa, inclusive, ser passado para outras gerações como um legado. E no fim das contas, toda essa discussão nos deixa com uma pergunta gigante, né? O futuro da aposentadoria, ele é uma promessa do Estado, um pacto coletivo, ou é um projeto pessoal, uma responsabilidade de cada um? Essa não é uma questão só do Brasil, não. É o debate que o mundo inteiro está tendo agora. E a resposta? Bom, a resposta vai definir o futuro de muita gente.